Olá! Está no ar o programa da TV Surdo, o programa da inclusão social. A educação ambiental dos mais novos, conservação das zonas de proteção costeira e a reciclagem são algumas das estratégias apontadas pela ambientalista Regina Charumar para reduzir a destruição do planeta Terra. Em entrevista ao podcast Recado, produzido pela TV Surdo, a especialista referiu ainda serem urgentes sinergias entre as associações de proteção ambiental e o governo para que o processo de restauração dos mangais na zona costeira seja mais eficaz. Mais sobre o assunto na peça que se segue. Em entrevista ao podcast Recado, a ambientalista Regina Charumar começou por explicar o que são mudanças climáticas e quais os impactos para a existência da vida no planeta Terra. Há muitas coisas que precisam ainda ser alinhadas para nós assumirmos que já entendemos o conceito ambiental. O que é meio ambiente, para que é que serve a educação ambiental, até chegarmos às mudanças climáticas, é todo um processo muito grande. E o nosso vazio está no começo, ou seja, a raiz do problema. A educação ambiental ainda não é conhecida, ainda não é sentida, ainda não é refletida na nossa sociedade. Charumar disse ser urgente ensinar aos mais novos sobre educação ambiental. O principal, que é o pilar, é educação. O nosso fosso, o nosso vazio é educacional. Nós precisamos que as pessoas se tornem conscientes, se tornem pró-ambiente, comecem a reduzir a quantidade de lixo, comecem a, por exemplo, plantar mais árvores. Nós só teremos essas pessoas se elas forem educadas, se elas tiverem consciência ambiental. Esta consciência é de base. Nós temos uma estrutura de sociedade que precisa passar essa informação ambiental. Os nossos avós no passado tinham esse conceito ambiental, ainda que não seja tão modernizado, exato, mas eles tinham isso e passava-se de pai para o filho, do avô para o neto. Como estratégias para reverter os efeitos severos das mudanças climáticas, é preciso que o governo e as associações ambientais unam esforços e promovam a restauração dos mangais. Nós, como país, nós temos áreas devastadas de mangal. Muitas, enormes, milhares de hectares de mangal. O que nós queremos agora, aliás, já estamos praticamente fora deste prazo, é reverter este cenário, que seria educar e restaurar áreas de mangal. Quem está a fazer isso não é o governo. Se é, provavelmente é algum lugar que nós não sabemos exatamente onde. O governo, o Estado precisa destas organizações para criar esta base sólida, para restaurar mangal, para restaurar áreas verdes, para olhar para a questão da fauna, etc., conservação, mas ao mesmo tempo é como se não houvesse nenhuma relação entre o Estado e estas organizações fazem parte da sociedade. Então é preciso que primeiro não haja esta situação de vocês fazem e nós estamos aqui neste canto. O podcast Recado é uma entrevista de 30 minutos produzida pela TV Surdo e tem como objetivo refletir sobre o estágio da inclusão das pessoas com deficiência no processo de tomada de decisão. O projeto Resiliência e Empoderamento das Organizações de Pessoas com Deficiência na Resposta às Mudanças Climáticas Recado é financiado pela Agência para o Desenvolvimento Internacional, USAID de Moçambique. Você sabia que Moçambique possui a 13ª maior floresta de mangal de África? Mas ela está em perigo por conta da ação do homem. Quem também está em risco é a população de Catembe, na capital do país. Por conta do fenômeno El Niño, parte da produção foi perdida e há risco de fome aguda. Que estratégias usam as pessoas com deficiência deste ponto do país para não morrerem à fome?
Os efeitos das mudanças climáticas na vida das pessoas com deficiência no distrito da Catembe já se fazem sentir. Neste ano de 2024, famílias de pessoas com deficiência perderam parte das suas culturas por conta das chuvas intensas. Estas famílias viram suas culturas destruídas pela fúria das águas e não deu tempo de colher o pouco que produziram, pois, segundo apontam, a informação sobre a mudança do tempo foi ineficaz. Esta chuva que caiu nos últimos meses estragou a nossa produção. É com base na agricultura que sustento os meus netos, órfãos de mãe e pai. E com esta seca, só passamos fome. O valor esperado do INSS não estamos a receber, desde que recebemos em dezembro. Depois das chuvas intensas, este distrito está a atravessar períodos de seca. Segundo deu a conhecer Dona Maria, a venda de bolinhos tem sido a única alternativa para não passar fome. Sobre o futuro, Maria tem incertezas, pois teme que a terra que antes era fértil tenha mudado. Não sei se o que mudou, porque aqui dentro do meu quintal, aqui, no ano passado, estava a produzir milho, amendoim, feijão nhemba, estava a sair, mas desde 2001, 2002 até agora, chuva não está a produzir nada, cai, mas não tem comida. Na capital do país, as enxurradas afetaram diretamente 14.420 famílias, o que corresponde a 65.513 pessoas, com o registro de 8 óbitos, 4 feridos graves e 2.323 famílias desabrigadas, apontam dados da Idilidade. Não só a província de Maputo foi afetada pelo El Niño. Em Sofala, a estiagem destruiu diversas culturas agrícolas. Entre as culturas mais afetadas, destacam-se as de milho, mapira e mandioca. Em entrevista à TV Surdo, nossas fontes fizeram o balanço do nível de produtividade antes dos efeitos das mudanças climáticas serem frequentes. A época chuvosa 2023-2024 na província de Sofala foi bastante fraca, pois, por conta do fenômeno El Niño, não choveu como devia ser e parte da produção foi perdida. De pouco que choveu, eu tentei aproveitar o máximo. Tirar a planta do outro lado para o outro lado. Nas machambas que davam para que pudesse devolver um pouquinho. Mas, claro, não choveu mesmo já. E há pessoas que não tiveram nada mesmo. Nem para semente. José Jeque é produtor há mais de 30 anos. Demonstrou sua preocupação com o atual estágio de colheita, pois antes conseguia colher cerca de 75 sacos. Até por aqui a produção que tiro agora já é pouca em relação ao início. De antes fazia trabalho e rendia tanto. Agora já não. À semelhança de José Jeque, Mário Nathaniel disse estar a sofrer o impacto das mudanças climáticas. Já não sabe quando realmente cai a chuva.
Em questão de mudanças climáticas, é que já estamos a sofrer neste momento, porque antes havia próprios os meses então que a chuva caía. Havia tanto o tempo que podia estar seco, então tempo úmido, então que favorecia tanto ter esse tipo de produção. Parte da produção do Sr. Mário é para o consumo familiar e o excedente para a venda. Primeiro, então foi consumo familiares. Então, como não bastasse, porque como não trabalho, em termos de idade, então faço sustento tanto dos meus filhos ou a minha família. Então faço a questão tanto de estudar as minhas crianças na escola. O fenômeno El Niño destruiu extensas áreas agrícolas na África Austral. Segundo dados da ONU, mais de 61 milhões de pessoas precisam de assistência humanitária urgente, sob pena de haver perda de vidas humanas por conta da fome. Os efeitos das mudanças climáticas podem ser reversíveis, mas para isso nós devemos adotar novos hábitos. Vamos a uma curta pausa, voltamos dentro de instantes. Olá, estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa. No primeiro bloco, conversamos sobre o clima e como as ações humanas podem prejudicar a terra em que vivemos. Neste bloco, há muito mais por partilhar consigo. Fique atento! Para começar, convido a acompanhar a entrevista de uma adolescente de 17 anos, estudante de engenharia, que produziu uma pulseira com sensores para alertar as pessoas com deficiência visual sempre que estiverem perante um obstáculo. Veja a interessante conversa entre a estudante e o repórter Abdulrahman. Recebemos Ione Saranga, que ela é estudante do curso de licenciatura em Engenharia Informática no SCTEM. Ela concorreu para um concurso Prêmio Jovem a nível da província de Maputo. Diz-me uma coisa, como é que surge a ideia de inventar esse dispositivo que visa ajudar as pessoas com deficiência visual? Agradecer pela oportunidade e respondendo à sua pergunta, foi a partir de uma situação que eu já via acontecer desde toda a minha trajetória à escola, porque eu estudo na 25 de setembro e lá está cheio de deficientes, está cheio de situações que impactam. E então foi isso que aconteceu comigo. Eu fui impactada por uma situação de dois deficientes. Um deles era um deficiente visual que estava a ser ajudado por um amigo a atravessar a estrada. E durante a sua caminhada vem um carro em alta velocidade e eles assustam, eles caem e aquilo me deixou com o coração muito apertado e eu quis trazer uma solução para aquilo. Aproveitei a oportunidade de estar no Prêmio Jovem e trazer algo que fosse revolucionar o mundo e impactar a vida deles. Exato. Fala um pouco do dispositivo, materiais, quanto é que custou para ter esta primeira experiência? Os materiais são sensor ultrassônico, que é o sensor de proximidade, tem a bateria, o modo de vibração e o Arduino. O sensor de proximidade funciona, basta detectar um obstáculo, ele já apita. E temos a bateria, que é a fonte de alimentação do relógio. Tem o Arduino, que controla todas as funções do relógio, o sensor de proximidade, o modo de vibrar, tudo. E quanto custou, foram para cada peça, acho que tudo foi 2.000 e tal. E foi algo de muita limitação, porque antes eu não tinha conhecimento de onde que poderia buscar cada
peça, com quem poderia encontrar, e também falta de conhecimento para montar cada coisa. E então eu fui pesquisando, encontrei pessoas que me forneceram os materiais para eu poder proceder com todo o projeto e sair do papel para algo físico, e foi muito bom. E de que forma acha que pode ajudar as pessoas com deficiência visual, visto que esta é uma experiência, pensa em produzir mais aparelhos idênticos e quizá consiga ajudar este grupo social? Sim, como eu penso em ajudar é transformar aquilo de algo tradicional para algo tecnológico e ao mesmo tempo algo confortável para eles, deixando do tradicional de fora e implementando uma coisa melhor na vida deles. Tradicional está a falar de bengala? Sim, falo da bengala. E então eu planejo criar mais e mais para poder transformar a vida deles, trazendo mais conforto, segurança. Sim. E o Ministério da Ciência e Tecnologia tem apoiado este tipo de iniciativa. Será que também vai fazer chegar esta invenção a nível do Ministério de Ciência e Tecnologia? Pretendo, porque quando eu entrei no concurso Prêmio Jovem era para ter visibilidade, para poder chegar a alguém e alguém me notar, para eu poder ajudar ao que era o meu alvo. Então, sim, pretendo destacar. Daqui para diante, o que vai acontecer em relação a esta sua invenção? Como eu dizia, pretendo produzir mais, inovando mais, porque agora ele só recebe ondas assim diretas, mas não é algo que a pessoa pode andar assim confortável como uma pessoa normal. Uma pessoa normal. Sim. Então eu gostaria de melhorar toda a funcionalidade do relógio, produzir mais e estar disponível para as pessoas começarem a usar. Mas quando, por exemplo, detecta-se uma escada, o aparelho aparece ou tem que ser um objeto face-to-face? Mesmo quando trata de um objeto, mesmo detecta, por exemplo, escadas, buracos. Como não é algo que a pessoa pode ficar assim toda hora, pode não vir a detectar, é algo que tem que se melhorar. Mas se for algo direto assim, a pessoa já consegue ter noção do que está pela frente dela e evitar aquilo. Mesmo para terminar, vamos testar o dispositivo para si, que esteve em nossa companhia. Muito obrigado e até mais. Pacientes com doenças raras do Serviço de Genética do Hospital Central de Maputo beneficiam de cadeiras de rodas adaptadas. A iniciativa tem como objetivo reduzir o sofrimento destas pessoas que, por falta de cadeira de rodas, perdiam sessões de fisioterapia e análises clínicas na maior unidade hospitalar do país. Doenças genéticas são condições raras que muitas vezes são descobertas nos primeiros anos de vida da criança. Nele que tem o sintoma do papal e desde a nascença dele. Então descobrimos logo no parto, quando depois dele nascer, onde fomos descobrir muito mais foi um problema da fenda assim, do palato. E descobrimos que também tem um problema da orelha
porque tem muita coisa por acaso. O síndrome de Patau é uma malformação genética do sistema nervoso que se caracteriza pelo atraso mental, má formação nas orelhas, pés e olhos e, em casos mais graves, problemas no coração. Segundo conta a avó do pequeno Melek, seu neto já foi submetido a uma cirurgia. Tivemos tantas consultas na oftalmologia e na pediatria, no otorino, que há outras coisas. Ele ainda está a ter o segmento e foi operado a fenda do palato. Nos serviços de genética do Hospital Central de Maputo, encontramos também a mãe do pequeno Kion, de 5 anos. Não se locomove por conta de uma doença rara que causa atrofia dos membros. Kion nasceu na Manhissa, no estado de Manhissa. Me deram guia para vir para aqui no estado central de Maputo. Logo começaram a fazer tratamentos, fui para a ortopedia, fui para a genética e fisioterapia também. Até hoje ainda estou a fazer fisioterapia. Por conta da raridade da condição de seu filho, Gracinda tem consultas regulares no Hospital Central de Maputo. Para chegar àquele local, ela tem de levar seu filho ao colo e, à medida que a idade escolar se aproxima, a sua mãe só tem um desejo: ter uma cadeira de rodas. Ajudar muito. O que mais quero é que ele vá para a escola. Não ficar, porque um dia também vai me perguntar por que eu não vou para a escola. E vai ser muito difícil ele responder o porquê que não vai para a escola. Grande parte destas crianças são de famílias carenciadas e ter uma cadeira de rodas adaptadas à sua condição é uma tarefa difícil. O grito de socorro dos cuidadores de crianças com doenças raras foi atendido pela Associação Somos Nós, que levou a cabo, em junho último, a distribuição de cadeiras adaptadas à condição de cada beneficiário. A atividade que está a decorrer hoje, ela surge a partir da parceria que nós temos com o Serviço da Genética Médica e Amadora, porque a Somos Nós, ela é uma associação que trabalha com pessoas com deficiências e suas famílias, fornecendo instrumentos de mobilidade para as pessoas que precisam. Refira-se que, segundo dados da OMS, as doenças genéticas compõem 80% das doenças raras que acometem 1,3 indivíduos em cada 2.000. Todas as unidades públicas da província de Inhambane, sul do país, debatem-se com a falta de medicamentos, sangue e até comida para os pacientes. Como consequência, alguns doentes têm recorrido a farmácias privadas para a obtenção de fármacos sob orientação dos médicos. O governo local reconhece as dificuldades existentes, mas lança culpa aos técnicos de saúde por alegada má gestão dos armazéns. A Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique anunciou há uma semana que vai aumentar o prazo de suspensão da greve. A medida surgiu após conversações com o governo. Por outro lado, apesar de haver avanços nas negociações com o governo, a APSUM ameaça voltar à greve se as exigências feitas não forem cumpridas. Entre as exigências dos profissionais de saúde está o aumento de material de trabalho, melhoria da distribuição de fármacos e alimentação para os doentes. Estas notícias foram extraídas do site da DW Moçambique a 10 de julho corrente. Vamos a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Olá! Bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de língua de sinais. Está pronto para enriquecer teus conhecimentos em língua de sinais?
Então vamos a isso. Na aula de hoje, vamos aprender a dizer palavras ligadas às mudanças climáticas. A primeira frase é período de seca. O sinal faz-se assim: período de seca. Observe atentamente. Período de seca. Quando o período de seca é prolongado, o que acontece com o solo? O solo seca e nenhuma planta se desenvolve. Repita comigo. O solo seca e nenhuma planta se desenvolve. Como consequência da baixa produção, a região é afetada por fome intensa. Vamos repetir? Fome intensa. Bom saber que ficou até o final da aula. Quero saber se você aprendeu. Envie um vídeo para o número 876590-244, repetindo os sinais e nós vamos passar aqui no programa, ok? Boa! Até a próxima aula! O nosso programa termina por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Voltamos a ver-nos daqui a 7 dias. Veja este e outros conteúdos nas nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. Até o próximo programa.